Bom dia. Bom dia, Flá. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado. Bom dia, Judi. Bom dia, Cristina. Bom dia, Ana, Flávia, Inês. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos. Hoje de manhã, a hora que a gente estava levantando, estava conversando com a Paty. E aí eu falei para ela sobre a lição de hoje, né? A lição 159, né? Lição 159. Isso. Dou os milagres que tenho recebido. E a gente sentiu de fazer a leitura dessa lição hoje. Então, vamos lá. É uma lição muito linda, traz pra gente, né, um ensinamento, vamos dizer, ou uma explicação, né, se a gente quiser usar essa palavra, sobre a visão de Cristo. E, de fato, ampliou muito aqui a minha mente quando eu li essa lição. E parece que quando eu a li algum tempo atrás e eu li ela hoje cedo, nossa, parecia que eu nunca tinha lido. Então, como é bom, né? Como é bom a gente estar disposto e estar disponível para receber a mensagem que o Espírito Santo quer enviar para nós no agora. Né? O que passou, passou. O que importa é o agora. Né? Então vamos lá, vamos então fazer uma pequena oração aqui para alinhar as nossas mentes, iniciando e se despertando com olhos do amor. Vamos junto. Vamos junto, vamos lá. Pai, hoje, ao despertarmos juntos para um novo dia, escolhemos lembrar que recebemos o dom da visão de Cristo, que possamos caminhar com a mente aberta, o coração disposto a ver além das aparências, reconhecendo a luz uns nos outros. Que tudo o que dermos hoje seja um pensamento, uma palavra ou um gesto, reflita o amor que recebemos de você, Pai. Estamos prontos para aprender, compartilhar e servir à verdade. Que este
dia seja uma manifestação do seu milagre na nossa mente. Amém. 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 Vamos lá, então. Vamos receber mesmo. Nossa. Lição É, 159. tô Vou fixar aqui sentindo então, né, amor? Lição 159. isso. Página 317 do livro de exercícios. Como você sentir. Tá me vindo aqui, amorzinho, da gente fazer a leitura dela inteira, sabe? Depois, se vier alguma reflexão, Tá bom, bem. Vamos lá então. Lição 159. Dou os milagres que tenho recebido. Parágrafo 1. Ninguém pode dar o que não recebeu. Para dar alguma coisa, é preciso que a tenhas primeiro. Aqui, as leis do céu e do mundo estão de acordo, mas aqui elas também se separam. O mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido. É a prova de que o que tens é teu. compreendes que estás curado quando dás a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconheces o teu irmão como tu mesmo e assim percebes que és íntegro. Não há milagre que não possa dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. Eu vou repetir essa última sentença. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. A visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesma, pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. A visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real retrata a inocência do céu. A visão de Cristo é um milagre no qual nascem todos os milagres. É a sua fonte. Ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na Terra, assim como são um só
no céu. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém. E, em sua vista, os isentos de pecados são um só. Eu vou repetir sentença 4. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém. E, em sua vista, os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi dada pelo seu Pai e por ele próprio. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos. E podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro. Aquele que foi santificado pelo perdão. Eu vou ler de novo. Mas não sou eu que tô lendo. Agora que... Nossa, gente, eu quero tanto receber isso aqui. Amorzinho, parágrafo 4 é teu, por isso que tá engasgando aqui. Não, o parágrafo 4, na verdade, é teu. Nossa, olha que rolo. Mas leu 5 também. Leu Não, 5 não, também. acho que é você. Vamos lá. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos e podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro, aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas aqui parecem ser bem sólidas. Lá serão meras sombras, transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada à visão e os cegos podem ver. Uau! Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro, à qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Já está tudo aqui. Tudo pode ser tudo pode ser recebido. Basta pedir. Eu vou repetir. Já está tudo aqui. Tudo pode ser recebido. Basta pedir. Aqui a porta nunca está trancada e a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro desse tesouro dourado de Cristo. Aqui o mundo relembra o que se perdeu quando ele foi feito, pois aqui ele é reparado, feito de novo,
mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado embora desse novo lar, onde a sua salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele. Ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. A visão de Cristo é a terra santa, em que os lírios do perdão fincam suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca podem crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz, do calor e dos benignos cuidados que a caridade de Cristo provê. Precisam do amor com que Ele os contempla e venha ser os seus mensageiros que dão como recebem. Tira do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Seus lírios não deixam o seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem, não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram e ao qual retornam com mais fragrância. Agora são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a eles. E eles as devolvem a Cristo com contentamento. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da dádiva, não és digno da dádiva quando Deus designou que essa te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas segue no caminho que ele estabeleceu. Cristo teve o sonho de um mundo perdoado. É sua a, é sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. Nossa. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante.
Tem comentários, né? Meu Deus. Uhum. Nossa. É uma lição, como a Paty falou, acho que não, é uma lição que a gente tem que receber, não tem muito o que comentar. Mas para mim veio assim, né, muito claro agora que essa lição é uma mensagem para a gente poder se lembrar de quem nós somos verdadeiramente. E que através da visão de Cristo, a gente pode unir as nossas mentes, mesmo que por um breve instante, para a gente ter um vislumbre do céu. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro, a qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Tudo pode ser recebido. Basta pedir. Aqui a porta nunca está trancada e a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada. Olha que importante isso. Vamos lá. Me veio aqui. Ele não está falando que não há doença que não possa ser curada. Ele está dizendo não há doença que já não esteja curada. E vamos lembrar, né, sobre o que Jesus está dizendo para a gente aqui. Ele não está falando sobre a doença física. Jesus está falando para a gente aqui sobre a nossa mente. A mente que acha que está doente. Que Então, acredita, né? que acredita. Então, não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro desse tesouro dourado de Cristo. Tudo que nós precisamos, que a gente acha que a gente precisa, já nos foi dado. Por isso que a nossa parte. Por isso que a nossa parte é reconhecer e aceitar, né?
É. É só isso. Mas, mas é isso. Mas por isso que ele, né, nos chama para cada agora mesmo, porque ó, você pode sentar isso, aceitar isso agora, né? Agora, agora, agora. Hum. Sem colocar na linha do tempo essa aceitação, né? Nesse instante agora. Vivi fez uma pergunta aí, amor, você tá vendo? Não tô. Ah, não subiu para mim aqui. Nós nos conhecemos. Nós não conhecemos a visão de Cristo a não ser que perdoarmos tudo. É isso? Então, Vivi, a visão de Cristo, né? Eu vou dar, óbvio que eu vou dar a minha percepção, né? A visão de Cristo, a gente consegue ter um vislumbre dessa visão de Cristo todas as vezes que a gente dá um passo para trás e pede para o Espírito Santo interpretar aquela situação para a gente. Então, quando a gente se rende, vamos se dizer, da nossa mente que diz que sabe tudo, né, que sabe o que é melhor para nós e para cada um, e a gente pede para o Espírito Santo a interpretação dele, o Espírito Santo empresta a visão dele para nós. Então, essa visão do Espírito Santo é a visão de Cristo. Aqui no mundo, a gente ainda, né, pode ter alguns vislumbres dessa visão através do perdão. É exatamente isso que você colocou. Né? Quando a gente tenta, vamos se dizer, né, enxergar o nosso irmão, né, isento de qualquer tipo de julgamento. Né? E a gente Agora, sabe, yes. e a Ah, gente sabe que isso dura muito pouco na nossa mente, né? Porque os nossos pensamentos, os nossos julgamentos não cessam. Mas todas as vezes que a gente faz isso, né, a gente está pedindo para o Espírito Santo para que ele empreste a visão dele para nós. Né? Então, isso sim é a visão de Cristo. Né? E quanto mais a gente pratica, né, mais a gente vai conseguindo pedir o Espírito Santo para ele trazer a interpretação dele para tudo, para tudo. Por isso que é sempre uma prática, né, Vivi? É sempre uma prática. porque o perdão, eu sinto assim, ó, a visão de Cristo, né, dentro da pergunta aqui, Vivi. Obrigada por você trazer isso, porque a gente sempre, né, o ego sempre vai trazer na linha do tempo. Então é assim, ah, eu só vou ter a visão de Cristo quando eu perdoar tudo. Não. Se Uhum. você perdoar o que tá aí na tua frente, você tá perdoando tudo, sabe? Porque o ego põe na linha do tempo, né? Então aí ele vê todos os erros, fala, nossa, vou ter que perdoar um por um. Porque o ego acredita que tudo é diferente, né? Agora o Espírito Santo vê tudo como o mesmo. Por isso que a visão de Cristo nos é dada a cada instante que a gente cumpre a nossa função, né? Porque lembra que é muito legal a gente lembrar disso assim. É, a gente só tem um problema. E ele já foi resolvido. Mas a gente só tem um problema. Então, esses aparentes milhões de questões que a gente tem, cada um a sua, é um. Então, por isso que se eu ali, naquele instante santo, fora do tempo, pratico o perdão, ali, unida ao Espírito Santo, eu tenho a visão de Cristo naquele instante. E aí, por isso é esse nosso treino de estar presente, é só por esse instante, esse instante, esse instante. Esse é o treino da mente, né? Porque, claro que se a gente for pôr na linha do tempo,
Não dá nada que a gente põe aqui na linha do tempo dá certo, gente. Dá confusão, né? Então, por isso que é perfeito. Por isso que o que está pronto para ser curado é o que está vivo, é o que eu estou entrando em contato agora, não importa o que seja, sabe? Porque tudo é a mesma coisa. É a ideia de separação, é a culpa, é o medo de Deus, é tudo a mesma coisa, né? Fragmentado aí em situaçõezinhas, em desconfortozinho, em desconforto grande, como ele disse aqui, né? A parte que ele falou aqui. Aqui a porta nunca está trancada. E a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais grave, desculpa, ou a mais urgente necessidade. Não importa, porque é tudo uma coisa só. Então, nossa, Vivi, obrigada. Sabe? Porque não é nada sobre o futuro, né? Não é nada quando eu perdoar. Não, é agora aqui, ó. Hum, Perdoa o que está na tua frente agora, nesse instante, entende? É, que o ego adora, né? Pôr isso na linha do tempo e aí fica o quê? Porque o ego entende que é eu busco, busco, busco e nunca acho. Na linha do tempo é assim, inclusive o perdão. hum, Mas o perdão tá te chamando para isso agora aqui. E aí isso é liberado. Então é legal, né, a gente pensar assim, dar um conforto na mente, assim. Pelo menos para mim, hum, quando eu me lembro, vejo minha mente indo para esse lugar, né? É a mesma coisa no instante santo, né? Tem uns momentos lá que Jesus fala com a gente que a gente não precisa se preparar para o instante santo, né? Porque qualquer tipo de preparação remete a um futuro. Você só precisa se abrir e tá pronta. Aqui, ó. Só, só. Só precisa, sabe? A todo momento ali tá pronta, assim, no sentido de não esconder nada. Daí tem todo, né? Todo hum, um passo a passo lá sobre o instante santo. Mas não é nada assim, uma preparação futura. Tudo que trouxer assim, futuro, volta, porque é o ego, né? hum, Colocando as dádivas desse curso no futuro. Quando eu fizer as lições, nossa, quando eu já tiver sei lá quantos anos de estudo. Não, ele tá te falando que aqui agora hum. é possível, né? Então é muito bom a gente lembrar disso. Obrigada, Vivi. É, Vivi, orar e vigiar. É isso, minha irmã. A gente roda, roda, roda e cai nisso. Essa é a base, né? Essa é a base. Uhum. Beleza, então, Lucy. Eu acho que é isso, É viu? isso. Então, Acho que é isso. amores, né? Sentindo aqui de reforçar, ontem a gente falou. A gente vai dar uma pausa nessas lives. Aí vão dar mais ou menos umas 2 semanas. Eu vou fazer um cardzinho depois compartilhar para lembrar vocês. A gente volta a fazer as lives no dia 25 de junho, né? Daqui 2 quartas-feiras. Esse 25 de junho é uma quarta. Então, vamos juntos. Mesmo. Então, amanhã já não tem. Hoje seria. Não vou dizer que é a última, porque não é a última, né? Mas, enfim, a partir de amanhã, tá? Já não vai ter mais as lives. A pausa se inicia amanhã. E aí a gente volta no dia 25.
E parece que vou sentir falta das lives. Então, Uhum. parece. Vamos ver como é que a Uhum. gente experimenta e é importante a gente olhar para isso, porque essas pausas, muitas vezes, se a gente entrega, né, para o Espírito. Nossa, vocês viram o que passou aqui? Ou não? Uhum. A pombinha. É, é importante, né, essas pausas, assim, para nós também vai ser um treino, né? E assim, e a gente tá indo, tá assim, com o coração bem aberto, que às vezes, aí no meio dessas 2 semanas, pode ser que a gente abra uma live, a gente vai estar de celular, então, enfim, não sabemos nada, mas a gente não sente de não estar com esse compromisso, né? Esse compromisso prático, porque o compromisso com o treino, meus Uhum. amores, misericórdia, isso é impossível não estar mais, né? Então é isso, amores. É muito treino mesmo para tudo, mas muitos milagres também, né? Então é isso. A gente se Que vê bom. então dia 25 ou algum dia dessas 2 semanas aí, mas não sabemos o horário, nada. Mas aí qualquer coisa a gente deixa gravado. É isso. Obrigado. Obrigada, amor. Obrigado, pessoal. Muito É isso. obrigado. Obrigada. O Beijo. tempo, o treino é tempo integral, isso mesmo, Lu. É isso, amores. Um beijo, Obrigado, obrigada. Fiquem com Deus pessoal. e vamos Beijo. juntos. Beijo. Lindo dia. Obrigado, obrigado, Cris. Obrigada.